Olá pessoal, Janaína Queradia, Doctor in Loco, episódio número 14, parte número 3, doutora Daniele Kwiatkowski, e traz as informações sobre doença celíaca. E nesse momento, contaminação cruzada, mitos e verdades, doutora Daniele. E aí, o que é então a contaminação cruzada, doutora? Então, contaminação cruzada é quando a gente encontra fragmentos, partículas de glúten onde habitualmente não deveriam estar. Por exemplo, isso pode acontecer no plantio, num rodízio de terras, na colheita, pelo uso de colheitadeiras, no processamento desses grãos, na armazenagem, durante a industrialização, no processo de beneficiamento e até mesmo depois na hora de preparar um alimento. Então, se a gente não faz um rastreio desses insumos, os insumos podem vir de lugares contaminados, armazenar junto com alimentos que contêm glúten, através de furos desses pacotes, pode contaminar o alimento sem glúten, bancadas, utensílios, panelas, formas, panos. Então, são inúmeras as possibilidades. Por isso que é importante que se tenha boas práticas, desde o plantio até o fornecimento do alimento seguro. Altamente restritivo, então é esse cuidado tão peculiar que alguém que Sim, tenha a doença celíaca tem que ter. sim, me incomoda um pouco quando a gente fala em dietas restritivas, porque eu percebo cada dia mais a divulgação errônea do que é uma dieta restritiva. É muito fácil dizer para você assim: não consuma mais glúten, leite, carne vermelha, ovos, tomate, enfim. Você vai embora do meu consultório e eu não sei o impacto que isso traz para você. A gente tem que considerar que toda dieta restritiva traz um impacto social, Sim. financeiro e emocional. Então, dietas restritivas são muito importantes quando são necessárias. E hoje a gente tem que tomar cuidado com esse modismo das dietas restritivas. Isso é uma coisa que me angustia bastante. Sim, com certeza, até porque tem aquelas situações, pode só tirar o glúten do prato, ou um pouquinho não faz mal, né? Como Sim, tratar com essas situações de mitos existentes na nossa sociedade? sim, porque não basta você tirar o glúten do seu prato, você tem que tirar o glúten da sua vida. Pensa, mulheres, nós usamos batom. Batom Uhum, pode conter glúten. E o batom está na nossa boca. A gente come o batom, não sim, é? Então vai ingerir o glúten de qualquer forma. Ou então, alimentos como o chocolate, que tem glúten, embutidos que injetam o glúten. Então tem que criar o hábito de ler rótulos, olhar todos os ingredientes, muitas vezes ligar para onde produziu aquele alimento e ver se realmente é seguro. É uma situação que exige muito cuidado. E sempre que a gente fala em muitos cuidados, a gente tem uma linha muito tênue entre o cuidado e a hipervigilância. Na sim, hipervigilância, a gente começa a enxergar problemas onde eles não existem. entendi. E isso traz consequências emocionais enormes. Imagine você estar o tempo inteiro em estado de alerta. É Uhum, aquela pessoa que não relaxa, está aqui e está preocupada. Será que alguém comeu algum biscoito nessa mesa? Eu vou encostar minha mão, posso levar a boca? A possibilidade é quase nula, mas a pessoa está sempre em estado de alerta. Ela não toca em nada, ela não sai de casa, ela vive numa bolha. Então, isso também é preocupante, porque a contaminação é real sim, e é importante. Para o celíaco, estar contaminado com glúten é tão grave quanto ingerir o glúten. Desperta o sistema imune da mesma forma. Não existe um medidor. Eu uhum. não sei, por exemplo, se você fosse celíaca, qual a quantidade de glúten que o teu organismo toleraria sem despertar o teu sistema imune. A gente empiricamente estabelece um valor que as indústrias podem ter. No Brasil hoje é até 20 partículas por milhão, 20 ppm. Provavelmente essa rotulagem vai mudar também. E em outros países isso depende de continente para continente. Mas a gente não sabe. Então a gente sabe que cada pessoa tolera até 20 partículas por milhão. Mas sempre, todos os dias, abusando disso? Provavelmente não, né? E o que o celíaco, então, ele deveria realmente, além dos alimentos que a doutora já explanou aqui,
ele deveria observar no seu dia a dia, em casa, escola e restaurante? Por exemplo, as crianças, massinhas de modelar. Olha, Massinhas de modelar industrializadas, em sua maioria, têm glúten. Balão de aniversário, balão de látex, pode conter glúten. Então, tem que olhar a marca no pacote, se tem glúten ou não. Luvas de procedimento, luvas, né? Então, de profissionais de saúde, pode conter glúten também. Preservativos também podem conter glúten. Tudo que entra em contato com a sua mucosa é muito importante que seja observado. E existe também uma condição que se chama dermatite herpetiforme, onde há manifestação da celíaca na pele. É a chamada doença celíaca de pele. Então, nesta situação, sabonete, hidratante, shampoos também são importantes. Se olha a rotulagem. Então, e inclusive medicamentos, a questão da própria manipulação dos alimentos em casa, sim. ela vai ter que tomar um cuidado extremamente precioso. No mundo ideal, a casa do celíaco não deveria ter glúten. Se nós fôssemos falar assim, qual é a situação ideal? Que a sua casa não tenha glúten. Eu entendo que o celíaco ele sente vontade de comer o glúten porque ela te remete a memória afetiva do bolo da sua avó, do macarrão da sua tia. Então tem muito da memória afetiva também. Então essa vontade já vem daí. Agora, se você tem essa dieta restritiva e na sua casa estão comendo na sua frente, eu particularmente acho cruel. Sim. Essa é uma parte. A nossa maior dificuldade é que o custo do alimento sem glúten é muito alto. Em Curitiba, quem tem dietas restritivas como diabetes, intolerância à lactose e doença celíaca, pode comprar no armazém da família, que é subsidiado. Nas outras cidades, não. Então, se a gente retira o glúten de casa, a vida fica muito mais fácil. Eu sempre comento assim com os meus pacientes. Imagine você na rotina, filho em volta, horário de colégio, cachorro por ali, e você uma panela com glúten, uma panela sem glúten, essa colher de pau pode, essa não pode. Vai dar confusão. Sim. Uma hora vai dar errado, né? Então, o alimento, casas compartilhadas. Alimento tem que ser bem guardado em potes fechados, ou que não tem glúten, prateleira superior, o que tem glúten, prateleira inferior, mesmo na geladeira. Lembrar que, por exemplo, se você consome o seu pão com glúten e eu o meu sem glúten na mesma casa, e nós tivermos uma só manteiga, você passou a faca na manteiga e passou no seu pão, devolveu na manteiga, está contaminada. Então, insumos bem separados, tudo etiquetado, isso eu acho cansativo. Então, é muito mais fácil que nós tenhamos uma casa livre de glúten. Isso torna mais simples e mais tranquila a vida. Até porque esses cuidados que a doutora está trazendo para nós hoje é justamente para aumentar a qualidade de vida do celíaco. Então, assim, mais algumas particularidades que a doutora pode trazer para nós, para que ele possa buscar essa qualidade, não só em casa, mas também o comportamental dele quando ele sai, quando ele vai para a sociedade. Marmita é o melhor amigo do celíaco. Vai a um casamento, a uma festa, melhor você levar sua marmita para ter segurança alimentar. Lembrar que os encontros eles são feitos para confraternizar, nem sempre para comer. A gente tem essa coisa das reuniões em volta das mesas, né? Então tem que ressignificar isso, não é fácil, mas por isso que ele tem que estar bem assessorado. Quando a gente fala da doença celíaca, a gente tem que pensar num tripé, que é o gastroenterologista, nutricionista e psicólogo. Precisa dessa equipe multidisciplinar, isso é fundamental. E que também, por exemplo, eu vou viajar, vou para Fernando de Noronha. Liga, manda e-mail, pergunta, discute, fala com a Nutri, fala com o chefe e pergunta: o que você consegue me servir para me atender de forma segura? Sim. Então, muito mais fácil os alimentos que têm o menor preparo, alimentos mais simples. Por exemplo, uma feijoada, um prato típico brasileiro. Feijão não tem glúten, mas aqueles embutidos que estão lá dentro podem ter glúten. Então, feijoada é uma armadilha. O feijão pode ter sido engrossado com trigo. Também é mais um fator que se tem que tomar cuidado.
Então, quanto menos preparos, um peixe grelhado, um frango grelhado, legumes salteados, tem menos possibilidade de ter glúten do que um alimento que tem muitos preparos até o término. Lembrar que temperos industrializados podem ter glúten, esses caldos alguma coisa, os próprios temperos de ervas, às vezes, são processados em lugares que tem glúten. Então, tudo tem que ser olhado. Observado e respeitado. Exatamente. Não é frescura, é uma necessidade, né? E até aproveitando já para lhe agradecer por essas informações tão preciosas, doutora Anice, a Inloco fica extremamente grata com a sua participação, mas as orientações e uma mensagem para toda a sociedade com relação à doença celíaca. Bom, é muito importante saber que se você recebeu esse diagnóstico, não é só tirar o glúten. A gente está falando de uma doença autoimune. Doença autoimune precisa ser acompanhada. Então, precisa de consultas regulares com gastroenterologista e nutricionista, porque a dieta sem glúten também traz carências nutricionais. Além de não absorver adequadamente o alimento, os substitutivos também não são enriquecidos, nem com ferro, nem com ácido fólico, e também trazem uma carência nutricional. Além disso, a gente precisa acompanhar os órgãos-alvo preferenciais da doença celíaca. Ossos, fígado, tireoide. Então, tem que estar sempre de olho nesses exames. Isso é muito importante. E eu acho que o maior recado para a sociedade é que a doença celíaca não é uma frescura, não é uma escolha, é a única opção para o celíaco. Para ele ter uma vida de qualidade, viver em segurança, ele precisa dessa dieta sem glúten. Eu falo sempre que é um diagnóstico libertador, porque você sai de uma doença, de uma vida doente, para uma vida plena. Sim. Sem dor, sem desconforto, mais satisfatória. Com qualidade. Exatamente. É isso que se busca. Doutora, mais uma vez muito obrigada, porque eu sei que a sua agenda é extremamente concentrada e ponderada, mas tirou um tempinho para nos passar essas informações tão preciosas. Foi um prazer. E para você que nos acompanha, não deixe de compartilhar essas informações, como foi dito no início já, nos encaminhe. Também os questionamentos nós faremos questão de passar para a doutora Daniele, acompanhe a página dela, acompanhe todas as informações que ela também coloca por lá. E não deixe de acompanhar os próximos episódios da Dr. In Loco.